Olá, pessoal. Eu me chamo Amanda, eu sou uma leitora voraz e essa é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo para falar sobre leitura. Então, acredite, se eu estou fazendo isso, é porque realmente vale a pena essa indicação. O livro em questão é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lore. Este aqui, ó. Até o presente momento, esta foi a minha melhor leitura sobre o set terapêutico. Mas calma, não se trata de uma leitura chata, teórica, densa sobre o tratamento psicoterápico. Não. Trata-se de um livro leve, como se fosse uma espécie de diário, sabe? Nele, a terapeuta apresenta os dilemas da vida dela e a relação dela com o terapeuta dela, ao mesmo tempo em que ela descreve como atua ajudando os seus próprios pacientes com os dilemas deles em seu consultório. E tudo isso de uma forma agradável, leve, divertida. Antes que você se engane achando que no livro tudo são flores, não é isso que eu estou dizendo. O que na verdade eu quero dizer é que ele é uma obra de arte, porque ele retrata a vida assim como ela é, com todas as suas facetas, sabe? Então você vai ver no livro falando sobre o amor, sobre a dor, sobre a perda, sobre a família, sobre os traumas, sobre as dúvidas, sobre as doenças, sobre o medo, sobre as alegrias, as conquistas, as descobertas, até a morte. E junto de tudo isso, ela vai introduzindo de forma clara alguns conceitos que são importantes, que norteiam o universo da psicanálise e o universo da psicologia. E é, sem dúvida, muito interessante e empolgante aprender assim. Gente, é um livro de 443 páginas. Olha aqui, ó. Então ele é denso. Então, é impossível eu conseguir trazer todas as nuances incríveis dele neste vídeo curto. Então eu decidi trazer para vocês apenas alguns dos fragmentos que mais chamaram minha atenção e as frases que mais me impactaram nessa leitura. O meu desejo é que você goste deste compilado breve sobre o livro, que você seja encorajado a lê-lo na íntegra, que você me conte o que você achou e, quiçá, faça terapia. Aí eu ficarei muito, mas muito feliz mesmo. Vale te dizer que eu não indico algo que eu não tenha experimentado. Não. Saiba que estimulada por esse livro, eu ingressei na terapia esse ano com uma psicóloga que eu admiro, respeito e que eu confio muito. Por isso temos feito juntos uma jornada árdua, muito árdua, incrível. Dito tudo isto, vamos conhecer os fragmentos e as frases que eu mais gostei? Bom, bora lá. Lá vai. A primeira do Jung, ele escreveu o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar as suas próprias almas. Aqui é o motivo pelo qual algumas pessoas fogem da terapia, né? Mas Jung também disse: aquele que olha para dentro desperta. Então, que tal olhar para dentro de você? Nós mudamos ao nos relacionarmos com os outros. Sem dúvida, né? Então a gente sempre busca ter melhores relações, ter boas conexões, então a gente muda nos aproximando do outro. James Baldwin escreveu: nada é mais desejável do que se livrar de uma aflição, mas nada é mais assustador do que ser privado de uma muleta. Pensem sobre isso. Algumas pessoas lidam com a dor encobrindo-a. É aquele famoso fugir, né? Não vamos falar sobre isso. Não quero mexer com essa dor. A terapia nos ajuda a confrontar os nossos demônios quando eles surgem. É, gente. E eles surgem, viu? Sartre disse: o inferno são os outros. Mas, na maioria das vezes, o inferno somos nós mesmos. Certeza, gente. Não tem escapatória para isso. A terapia sempre nos levará a um território inexplorado, mesmo que a gente escolha preservar o status quo.
Os estágios do luto compreendem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. O livro fala sobre esses estágios com mais detalhes. Se você passa pela vida cheia de exigências, se não reconhece que o perfeito é inimigo do bom, pode ser privado da alegria. Então, se você está o tempo todo se cobrando, se você o tempo todo acha que poderia ter feito mais, você não vibra, não comemora, não é alegre, né? Toma cuidado com isso, se você é assim. A terapia provoca em nós reações estranhas, porque elas implicam em um tipo de nudez, sabe? E a terapia é um local seguro onde a gente pode ir para podermos desmoronar totalmente, sem sermos julgados. Isso é um fato, é exatamente assim. Então, na terapia a gente se vê diante de um espelho e você sabe que você tá vendo que outra pessoa também tá te vendo, do jeitinho que você é, sem as máscaras que a gente costuma adotar na nossa vida, né? Então, é importante essa consciência, sabe? De se perceber e deixar o outro perceber também. Os estilos de apegos que a gente tem na maturidade são formados logo na primeira infância, com base em nossas interações com os nossos cuidadores, pais, avós, tios, quem cuidou de você, né? E isso explica muita coisa, pelo menos pra mim, né? Então, o que eu sou hoje e o que as pessoas com quem eu me relaciono são hoje tem relação com o afeto que ela recebeu lá na primeira infância, e isso determinou o que ela é hoje e a maneira como ela se relaciona hoje. Por isso a gente faz terapia, meu Deus. Então isso eu achei bem interessante, foi uma virada de chave na minha mente. Nas primeiras sessões de terapia, o mais importante é que o paciente se sinta escutado e entendido, do que chegue a qualquer insight ou faça qualquer mudança, né? Então é um ambiente seguro em que você pode dizer tudo e você pode falar sobre tudo. As defesas das pessoas servem para protegê-las até que elas não sejam mais necessárias. Então a gente se usa das defesas para a gente poder se proteger e conseguir se relacionar com o outro. As pessoas frequentemente confundem o entorpecimento com a apatia. Mas esse torpor, na verdade, ele não é ausência de sentimento. É uma reação a um excesso de sentimentos, a um excesso de emoções. Então, algumas pessoas, para se proteger, elas acabam deixando os sentimentos mais guardados para si, mais inacessíveis, não demonstra. Aí a gente tende a pensar que a pessoa não tem emoções. Ela tem sim. Ela tem, e tem com força. Por isso ela adota esse comportamento de se proteger, guardando esse sentimento só para si. O caminho para a paz é declarar uma trégua consigo mesmo, né? Isso aqui é para aqueles cobradores de plantão que cobram a si mesmo intensamente, arduamente. Se você está buscando a paz, se cobre menos. Esse é o primeiro caminho, o primeiro passo para ter essa paz. Você vai ter que sentir dor. Todo mundo sente dor de vez em quando. Mas não é preciso sofrer tanto. Se você está se agarrando com tanta sofreguidão ao sofrimento, você deve estar obtendo alguma coisa disso. Isso deve estar servindo a algum propósito. Sabe aquelas pessoas que acontece alguma coisa ruim na vida delas e ela passa dias, semanas, meses, anos falando daquela dor, falando daquela situação? E não tô falando de morte, tá? Porque daí a morte a gente sente pro resto da vida, mas outro tipo de situação que não morte. E a pessoa fica amargando aquele sofrimento para sempre. Então, a pessoa tá ganhando alguma coisa com isso, né? Tá ganhando alguma coisa e por isso ela se mantém nesse limbo de sofrimento. Para se pensar, é para se pensar. Os teus sentimentos não precisam bater com o que você acha que deveriam ser. Eles estarão lá de qualquer jeito. Então você pode muito bem aceitá-los assim como eles são. Porque eles contêm pistas importantes sobre você e sobre o outro. Um exemplo aqui. Às vezes acontece alguma situação, você está envolvido, e você pensa, né? Poxa, nessa situação eu deveria sentir vergonha, deveria sentir medo, deveria sentir piedade. Você acha que você deveria sentir. E você está sentindo outra coisa.
Respeite o que você está sentindo. O que você está sentindo é importante. Respeite isso. E isso vai transformar você e vai transformar a tua relação com o outro. Então não fica tentando editar sentimentos. Não dá para fazer isso. A gente tem que sentir aquilo que vem, lidar com o que vem. Existe uma decisão constante a ser tomada quanto a fugir da dor ou tolerá-la, e assim podemos mudá-la. Então, ou a gente foge da dor, ou a gente tolera a dor, para a gente conseguir avançar para o próximo passo, que é mudar essa dor. Transformar. Aquela famosa frase, sabe? Não importa o que fizeram comigo, mas importa o que eu faço disso. É mais ou menos isso em outras palavras. O passado orienta o presente, como nossas histórias afetam a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. E como, a certa altura da vida, nós temos que abrir mão da fantasia de criar um passado melhor. Gente, isso aqui me balançou de uma maneira impressionante, porque caiu minha ficha de que nós não vamos conseguir mudar o nosso passado. A gente só consegue mudar o presente e estimar um futuro melhor. Mas passado a gente não muda, então não adianta ficar amargando, revisitando com esse intuito escondido que a gente tem de querer mudar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a gente tem que olhar para o presente, para agora, o que eu posso fazer agora, o que eu posso experimentar de novo agora. Então, passado não tem que ser, não dá para ser transformado, não tem que ser e não dá. A maioria das pessoas tem a vida exatamente como planejou. Não tem a vida exatamente como planejou. Não tem, né? E assumem sua faceta mais interessante quando tem a famosa arma apontada para sua cabeça. Sabe quando a pessoa tá vivendo a vida dela do jeito que ela acha que tem que viver? E aí ela recebe um diagnóstico, ela recebe, sei lá, uma mensagem, alguém diz, ó, você vai morrer daqui a um mês. A pessoa muda completamente. Ela fala, não, agora eu vou viver intensamente, porque eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar cada segundo. Por que que a gente tem que esperar um diagnóstico, alguém dizer que a gente vai morrer pra gente adotar esse comportamento de viver intensamente? Por que a gente não vive intensamente agora? Com ou sem esse diagnóstico? Então, isso me fez pensar, sabe? Da gente experimentar, aproveitar, viver, da gente se permitir, da gente tentar. Viver é isso, né? Viver é você aproveitar cada fôlego, cada instante, cada dia que você recebe como um presente e viver o que você precisa viver. Então não espere esta arma apontada para sua cabeça para você viver intensamente. Como é fácil partir o coração de alguém, mesmo quando você toma todo o cuidado para que isso não aconteça. Isso me fez lembrar, esse trecho me fez lembrar de pessoas com quem eu me relacionei que eu não queria machucar e eu machuquei, e pessoas que eu sei que não queriam me machucar também me machucou, então isso me fez pensar sobre isso, talvez por isso eu tenha colocado aqui como uma espécie de desculpa. Qualquer um apresenta um tanto desse ou daquele transtorno de personalidade, como por exemplo ansiedade, enfim. Porque todos nós estamos arraigados ao desejo intrinsecamente humano de autopreservação, de aceitação e de segurança. Então todos nós queremos aceitação, segurança, pertencer. Então todos nós temos um pouquinho ali de, de loucura, entre aspas, tá? Então a gente precisa de orientação, de apoio. E volto, vou bater nessa tecla o tempo todo, tá? E de terapia, façam terapia. As pessoas que requisitam demais, são críticas e zangadas, tendem a sofrer de intensa solidão. De novo, para quem se cobra muito, para quem cobra muito do outro, vai chegar um tempo que isso vai deixar você afastado dos outros. As pessoas cansam de serem cobradas, as pessoas têm medo de errar. Então, se a gente fica o tempo todo cobrando, a gente afasta as pessoas, né? Então é bastante importante você ter essa consciência. Se você é assim, saiba que as pessoas vão embora. Porque as pessoas se cansam de estar sempre tendo que suprir essa necessidade, sabe? Essa expectativa alta que a gente tem, que a gente coloca sobre o outro. Seja generoso consigo mesmo. Esta é uma característica da espiritualidade madura, a generosidade.
ela se baseia em uma noção fundamental de autoaceitação, né? Então, você precisa ser generosa consigo, para você conseguir ser generoso com o outro, para você conseguir se aceitar e para você conseguir aceitar o outro. Então, isso é um passo muito, muito importante na nossa jornada dessa vida. Existe dois tipos de perda, a perda real e a perda subjacente, ou seja, o que ela representa, né? Então o livro até fala sobre isso. A autora rompeu um relacionamento e a perda real é o rompimento desse relacionamento. E por trás desse rompimento tem a perda subjacente, que é a perda das coisas que essa relação representa. E a gente não tem tanta consciência disso, né? E aí eu até posso arriscar dizer aqui para vocês que a perda subjacente às vezes é até mais intensa do que a perda real. Porque a gente cria, vamos voltar lá nas expectativas, a gente cria um monte de expectativas. Então quando a gente tem aquela perda, e você não perdeu só aquilo, você perdeu toda a expectativa que você criou. Então fica uma coisa muito grande e muito intensa. Então isso me fez pensar bastante também. Todos nós temos um profundo desejo de entender a nós mesmos e de sermos entendidos. Fato. Fato. E de ser aceito, né? Ser entendido, ser aceito e, como consequência disso, pertencer. A responsabilidade pela mudança encontra-se diretamente com o paciente, ou seja, está nas nossas mãos. E as verdades mais poderosas, aquelas que as pessoas levam mais a sério, são as que elas descobrem pouco a pouco por conta própria. Então o poder de mudar está nas nossas mãos, as escolhas são nossas, o livre-arbítrio nos permite fazer coisas diferentes, então pode estar com o melhor terapeuta, se você não escolher mudar, não vai acontecer, não vai acontecer, sempre estará nas nossas mãos o poder de transformar. Nós temos medo da brevidade da nossa vida e da duração da nossa morte. A gente tem medo do desconhecido, né? Essa é a verdade. A gente tem medo de tudo. Johan disse: um número enorme de pais e mães dificultam a vida para os filhos tentando, com excesso de cuidado, facilitá-la para eles. Aqui é um recado importante para os pais. Toma cuidado para você não ser super protetor, super protetora e impedir os teus filhos de terem força, sabe? De terem instrução para a vida como ela é. A vida diz não, a vida é dura, a vida tem nuances de perda, de dor, de mudança, de relacionamento. Você não pode proteger o teu filho de tudo, porque você vai impedi-lo de crescer, você vai impedi-lo de ser independente. Então toma cuidado com essa superproteção. Peça orientação. É importante pedir orientação. A felicidade equivale à realidade menos às expectativas. Fato. A felicidade deriva não do quanto as coisas transcorrem bem, mas se elas vão melhor do que esperamos, né? Então, a questão da expectativa é o ponto-chave aqui, minha gente. Então, baixa essa expectativa aí, baixa. Acolhe melhor as coisas que vêm, aprende com as coisas que vêm para você ser feliz. Isso é importante. A terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é. Isso aqui foi uma virada de chave na minha vida, gente. Então, quando você vai para terapia, pelo menos nas primeiras sessões, a gente usa para falar do outro. Então, você fala dos teus pais, você fala dos teus irmãos, você fala da tua família, você ambienta, né? A gente chama de anamnese, a gente chama, né, é a primeira etapa da terapia. Mas, na verdade, a terapia é para você. A terapia é para entender você. A terapia é para falar de você, não é para falar do outro. Então, é sempre sobre nós, é sempre sobre a nossa vida. E é importante você saber disso. Por isso que fala de nudez, né? Quando eu falo de nudez, eu tô falando da minha nudez, não da nudez do outro. Eu tô falando da minha nudez, eu tô falando de me ver como eu sou. Então é importante você ter essa consciência, tá? Então, a terapia é para você entender como você é, quem você é. Você é o seu próprio carcereiro ou carcereira. Quem
está nos impedindo, se não nós mesmos? Reflita, isso é algo que estão fazendo comigo ou eu estou causando em mim mesma? Gente, pensem sobre isso, tá? Eu acho que a gente é quem nos coloca em condições difíceis. A gente faz isso com a gente. Acreditem. O estado depressivo deve ser rompido com ação. Por exemplo, criar conexões sociais, encontrar um propósito diário, uma razão convincente para sair da cama pela manhã. Então a depressão é coisa séria, precisa de ajuda, de orientação, precisa de atendimento. Não desqualifiquem a dor de uma pessoa, não desqualifiquem. Ajude as pessoas. Toda decisão feita é baseada em duas coisas. Uma é medo e a outra é o amor. A terapia luta para nos ensinar como diferenciar esses dois. Se a gente está fazendo porque está com medo, se a gente está fazendo por causa de amor. E é importante a gente ter essa clareza para a gente tomar melhores decisões. Às vezes, as pessoas não conseguem identificar seus sentimentos por eles terem sido desconsiderados quando elas eram crianças. Gente, isso aqui foi um ponto para mim, porque imagina, se a criança foi ensinada a silenciar, a calar, a não demonstrar, por exemplo, engole choro, você já deve ter ouvido isso, ou você mesmo deve ter falado isso em algum momento da sua vida. Quando a gente faz isso por muito tempo, a gente vai impedindo a pessoa de demonstrar emoções, sentimentos, de dar nomes. Se a criança não consegue fazer isso, o adulto também não vai conseguir, gente, é fato. Então essa pessoa precisa de ajuda, porque ela não consegue demonstrar emoções. Então isso mexeu bastante comigo, isso é bem sério esse ponto. Tudo aqui é sério, na verdade, né, gente? Mas isso aqui realmente mexeu comigo de uma forma diferente. Quanto mais você se apressa, menos você vê, porque tudo se torna um borrão. Esse ponto aqui me fez pensar em trabalho, sabe? Então, se você tá sempre correndo, você tá sempre assoberbado, atarefado, sempre correndo, tudo passa na tua frente como um borrão. Então, você não se conecta com profundidade, você não se relaciona com profundidade. E isso, e aí é uma fala minha, não tá no livro, tá? Mas é uma fala minha que acho que isso aqui é ali a portinha de entrada pro burnout. Tomem cuidado. O evitamento é uma maneira simples de aguentar sem ter que enfrentar. Então a gente evita falar sobre aquilo porque a gente não quer enfrentar aquela discussão, porque a gente não quer enfrentar aquela situação. Yalom disse: nossa consciência da morte ajuda-nos a viver com mais intensidade e com menos, não mais ansiedade. Né? Então, quando a gente sabe que vai morrer, a gente vive mais intensamente. Já falamos sobre isso, né? Então, Yalom está só confirmando o que a gente já falou. Nós precisamos lidar com a certeza da incerteza, sem nos sabotar no percurso. Gente, a única certeza que a gente tem é que o mundo é incerto, ambíguo, não é? Então a gente tem que lidar com isso, sem se sabotar, sem sofrer. O modelo transteórico da mudança comportamental de James tem 5 estágios: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então, o estágio de mudança ele tem 5 etapas. É por isso que é tão difícil para nós mudarmos e para as outras pessoas mudarem. Porque a gente não tem consciência de quais são essas etapas. O livro fala sobre elas, é bem interessante. Leiam, vocês vão gostar. Ele fala de forma bem clara, bem objetiva. Viktor Frankl afirma que o impulso fundamental das pessoas é encontrar o significado em suas vidas. Concordo plenamente. Nunca se falou tanto de propósito como nos tempos atuais, não é? Quantas pessoas que você conhece que estão buscando arduamente encontrar o seu propósito de vida, de carreira, enfim. Então, essa frase dele tem tudo a ver. A gente realmente quer um significado, e encontrar significado é encontrar esse propósito. Aqui viemos a este mundo. Compartilhar as verdades difíceis tem um custo, a necessidade de encará-las, mas também há uma recompensa, a liberdade.
A verdade nos liberta da vergonha. Gente, não tem coisa mais transformadora, mais libertadora do que você falar uma verdade que você precisava dizer e não conseguia. E eu já passei por isso, sei do que eu tô falando pra vocês. Então, quando você conta o que precisa ser contado, parece que sai um peso das tuas costas. É maravilhoso. Fale o que precisa ser dito pra pessoa que precisa ser dito pra você ser livre. É comum que as pessoas com histórias traumáticas esperem desastres a qualquer instante, né? Então, quem teve uma história muito difícil, muito ruim, cresce esperando essa história difícil e ruim continuar. Então, entendam essas pessoas, tá? Entendam elas. Não julguem. Não julguem. Ralph disse: embora viajemos o mundo para encontrar o belo, precisamos carregá-lo conosco, ou não o encontraremos. Gente, ou seja, o belo está dentro de nós. Está dentro de nós esse belo, e esse belo está relacionado com o teu propósito, a razão da tua existência. Por que você veio nesse mundo? Esse é o belo. Se você descobrir isso, você descobriu o belo. A inabilidade em dizer não tem muito a ver com a busca por aprovação. As pessoas imaginam que se disserem não, não serão amadas pelos outros. Você tem dificuldade em dizer não? Você acha que as pessoas não vão te amar se você disser não? Reflita sobre isso. Enquanto a inabilidade de dizer sim tem a ver com a falta de confiança em si mesmo. Então você recebeu um convite muito incrível e você disse, você não quer dizer sim porque você acha que você não tá preparado, que você não vai dar conta. Autoconfiança baixa. Saiba que se você quer silenciar a sua dor e parar de sentir, você também acabará silenciando a sua alegria. Então não dá para congelar sentimentos, não dá. Quem dera, né? Mas não dá. A gente tenta, mas não funciona. A natureza da vida é a mudança, e a natureza das pessoas é resistir à mudança. A gente tem um pavor de mudar, não é mesmo? A gente tem pavor. Interessante. Por que será que a gente tem tanto medo, né? Do que a gente tem tanto medo? Quanto mais você acolhe a sua vulnerabilidade, menos medo você sente. Ei, se acolhe, se aceita, se ama. Isso é importante. Quando você conseguir fazer isso com você, você vai sentir menos medo. E quando você sentir menos medo, você vai aceitar mais o outro. E você vai ser mais feliz. E para encerrar, nosso passado não nos define. Não importa o que você viveu, o que você sofreu, o que te aconteceu, o que te fizeram, não importa. Isso, esta dor aí, esta história que você conta, não te define. Apenas te informa. Esta frase é para fechar aqui o nosso vídeo. O teu passado não te define, o teu passado só te informa. E, independentemente do que aconteceu, você tem na tua mão aí uma chave que te dá condição de fazer diferente. Que te dá condição de fazer melhor. Que te dá condição de te proporcionar aquilo que não te proporcionaram que você queria muito. Teu passado não te define, apenas te informa. Segue a tua vida diferente, transformado, fazendo o que você gostaria que fizessem a você. É isso. Tem muito mais, tá? Tem muito mais. Mas é isso que eu quis compartilhar com vocês. E aí, o que vocês acharam? Demais essa leitura, não é? Olha só, vocês não viram tudo, tá? Tem muito mais coisas, muito mais trechos, muito mais informações no livro todo. Leiam, agora é contigo. É importante, eu não tô ganhando merchan não, tá? Não tô ganhando nada pra fazer essa divulgação, porque realmente mexeu muito comigo, com o meu processo terapêutico, e eu tenho um compromisso de compartilhar o que é bom, o que é importante, o que eu acho que vai ajudar as pessoas, tá? Então eu não tô ganhando nada com isso, nem quero. Realmente achei importante trazer pra vocês.
Agora tá contigo. Que tal mergulhar mais nessa leitura? Que tal se aprofundar? De coração, eu te desejo uma ótima leitura, eu te desejo sessões de terapia transformadoras, porque você merece. Não porque você precisa, não, você precisa de terapia, não, porque você merece terapia, porque terapia é tão maravilhoso que quando eu vou indicar para alguém, eu falo de merecimento. O merecimento é como se fosse um presente, né? Então não é porque você precisa ser doente, não, é porque você merece esse autocuidado com você mesmo. Tá bom? Então, por isso que eu tô te desejando boas terapias, boas sessões. Enfim, para encerrar, muito obrigada pelo seu tempo comigo aqui. Quero desejar um abraço, sinta-se abraçado por esse vídeo, por essa nossa breve conversa. Se cuida, fique bem. E se você ler, por favor, compartilha comigo o que você achou, tá bom? Se cuida, um abraço. Até breve.